E se uma viagem mudasse tudo? Helena nunca imaginou que uma simples travessia em um cruzeiro luxuoso a colocaria frente a frente com o homem mais imponente e perigoso que já conheceu. Adrián Velázquez tem tudo: poder, respeito, um navio sob seu comando. Mas uma passageira inocente pode ser seu maior desafio. Porém, entre o desejo e o perigo, existe um inimigo que não aceita perder. Comente: você arriscaria tudo por um amor proibido? Deixe seu like se acredita que o amor pode mudar até o mais frio dos homens. Se inscreva para mais histórias intensas e apaixonantes. O sol dourado se punha no horizonte, refletindo suas cores vibrantes sobre a imensidão do oceano. O Majestic Pearl, um dos navios de cruzeiro mais luxuosos do mundo, deslizava suavemente sobre as águas cristalinas, sua grandiosidade reluzindo sob a luz do entardecer. A bordo, passageiros de todas as partes do mundo desfrutavam de uma experiência única, brindando com taças de champanhe, caminhando por corredores repletos de opulência e se deixando envolver pela atmosfera de prazer e extravagância. Mas para Helena Moretti, essa viagem não significava luxo. Ela sequer deveria estar ali. Helena, com seus 18 anos recém-completos, jamais teria imaginado pisar em um navio tão imponente. Ela não vinha de uma família rica, nem tinha contatos influentes. O convite para essa viagem veio através de sua melhor amiga, Camila, que ganhará a passagem de presente de aniversário de seus pais. Quando Camila insistiu que ela a acompanhasse, Helena hesitou. Mas a promessa de uma aventura antes de ingressar na faculdade e as palavras persuasivas da amiga fizeram com que ela aceitasse. Agora, enquanto caminhava pelo deck principal, sentia-se completamente deslocada naquele universo onde tudo parecia inalcançável. Vestindo um vestido azul claro, delicado, que ressaltava sua pele macia e os cachos castanhos que desciam suavemente por suas costas, Helena tentava ignorar os olhares curiosos de algumas mulheres que analisavam sua presença ali. Não era difícil perceber que ela não pertencia àquele mundo. Pare de parecer tão deslocada, Helena, Camila sussurrou em seu ouvido, segurando seu braço. Você está em um dos lugares mais incríveis do mundo. Aproveite. Helena sorriu de canto, mas o desconforto persistia. Ela não sabia se era por estar rodeada de pessoas ricas e influentes ou se era pelo fato de sentir um olhar ardente pousado sobre ela. O coração de Helena acelerou quando seus olhos percorreram o ambiente e encontraram o dono daquele olhar. Lá estava ele. Adrián Velázquez. O capitão do navio. O homem que comandava aquela embarcação com uma autoridade inabalável. Alto, imponente, vestindo seu uniforme branco impecável, que destacava seu porte atlético e sua presença intimidadora. Mas não era apenas isso. Seu olhar cinza intenso, fixo nela, era como se tivesse o poder de desnudar sua alma. Helena prendeu a respiração. Ele era ainda mais impressionante do que os rumores sugeriam. Seu nome corria entre os passageiros como um mistério envolto em sedução e perigo. Diziam que ele era rígido, controlador, um homem que nunca sorria sem motivo e que jamais se envolvia com passageiras. Mas, naquele instante, ele olhava para ela. E não desviava os olhos. Helena, Camila cutucou-a, sussurrando. O capitão está olhando para você. Helena sentiu o calor subir por seu corpo, um misto de nervosismo e algo desconhecido apertando seu peito. Ela engoliu seco e tentou ignorar o fato de que aquele homem, que controlava todo aquele navio como um rei governa seu império, estava completamente focado nela. Mas como ignorar? Como fugir daquele olhar que parecia desafiá-la sem que ele dissesse uma única palavra? Adrián não apenas olhava para ela, ele analisava. Como se tentasse entender por que ela estava ali. Como se tentasse decifrá-la. E então, sem dizer nada, ele se virou e desapareceu entre os convidados da festa, deixando para trás apenas um rastro de mistério e eletricidade no ar. Uma presença dominante. Mais tarde naquela noite, enquanto Helena e Camila exploravam o navio, um anúncio foi feito pelo sistema de som. Aos passageiros do Majestic Pearl, o capitão Velázquez convida a todos para um coquetel de boas-vindas no salão principal. A presença de todos será apreciada. Camila segurou o braço de Helena e praticamente a arrastou até o salão.
Você não vai perder essa chance. Disse, animada. Quero ver esse capitão de perto. Dizem que ele é um deus grego disfarçado de marinheiro. Helena rolou os olhos, mas não protestou. Ainda estava inquieta com a forma como ele a olhara mais cedo. Quando chegaram ao salão principal, um burburinho tomou conta do lugar. Adrián Velázquez estava ali. Ele se destacava entre todos. Seu uniforme branco lhe dava uma aura de autoridade inquestionável, e sua presença sozinha era suficiente para fazer com que todos ao redor parecessem insignificantes. Com um drink em mãos, ele mantinha a postura firme, observando tudo ao redor. Mas então, seus olhos a encontraram de novo. Helena sentiu seu coração disparar quando Adrián começou a se aproximar. Cada passo dele parecia ecoar dentro dela. Ela não sabia se fugia ou se permanecia ali, imóvel, como uma presa à espera do predador. E então, ele parou bem diante dela. Tão perto que o cheiro de seu perfume amadeirado invadiu seus sentidos. Tão perto que Helena sentiu a eletricidade no ar. Seu nome. A voz de Adrián era grave, rouca, um comando mais do que uma pergunta. Helena engoliu seco. Era impossível manter-se firme diante daquele homem. Helena. Helena Moretti. Adrián inclinou levemente a cabeça, como se estivesse guardando aquele nome em sua mente. Você não deveria estar aqui, Helena. Ela piscou, confusa. Desculpe. O quê? Os olhos de Adrián percorreram seu rosto lentamente, como se estivesse tentando decifrar algo nela. Nada. Apenas aproveite a noite. E então, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele se afastou novamente, deixando Helena completamente sem chão. Helena ainda tentava recuperar o fôlego depois daquele encontro inesperado quando notou algo ao longe. Um homem de olhar sombrio, Miguel Santoro, um dos convidados influentes do cruzeiro, observava a cena com um sorriso cínico nos lábios. Ele se virou para um dos tripulantes e murmurou algo, os olhos fixos em Adrián Velázquez. Ele nunca quebrou as regras antes. Mas parece que essa garota pode ser sua fraqueza. Miguel então sorriu. E fraquezas sempre podem ser usadas contra nós. O jogo acabava de começar. O sol brilhava intensamente sobre o Majestic Pearl, refletindo no oceano azul turquesa e criando um cenário paradisíaco. O cruzeiro seguia sua rota com tranquilidade, mas, para Helena Moretti, a sensação era de que algo dentro dela havia mudado para sempre. Desde o instante em que Adrián Velázquez a fitou pela primeira vez, ela se sentia presa em uma corrente invisível, puxada para um abismo desconhecido. Ela tentou ignorá-lo. Tentou se convencer de que ele era apenas o capitão do navio, um homem que nunca deveria estar em seu caminho. Mas algo nela sabia que as regras desse jogo já haviam sido quebradas. Na manhã seguinte ao coquetel, Helena caminhava pelo deck superior, sentindo a brisa do mar acariciar sua pele. Ela precisava organizar seus pensamentos. Mas cada tentativa de clareza era interrompida pela lembrança dos olhos cinzentos e predadores de Adrián, que pareciam persegui-la onde quer que fosse. Foi então que ouviu a voz dele. Dormiu bem, Helena? Seu coração deu um salto no peito. Lentamente, ela se virou e encontrou Adrián parado a poucos metros dela, apoiado na grade do deck. A luz do sol iluminava seu rosto forte e marcado, destacando a linha de sua mandíbula afiada. O uniforme branco lhe dava um ar de autoridade inquestionável, mas o olhar dele, aquele olhar era um perigo maior do que qualquer tempestade em alto mar. Sim e sim, capitão, obrigada. Helena conseguiu responder, embora sua voz soasse hesitante. Um sorriso de canto surgiu nos lábios de Adrián, mas seus olhos não demonstravam humor. Capitão? Ele repetiu, cruzando os braços. Interessante. Ontem à noite, você não parecia me ver apenas como um capitão. O sangue subiu ao rosto de Helena. Eu não sei do que está falando. Adrián deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O ar ao redor pareceu se tornar mais pesado, carregado de algo que Helena não conseguia definir. Sabe, Helena. O mar tem algo de traiçoeiro.
Ele murmurou, os olhos fixos nos dela. Ele te puxa sem que você perceba. Quando se dá conta, já é tarde demais para escapar. Ela estremeceu. Ele estava falando do mar. Mas ao mesmo tempo, parecia estar falando dele mesmo. O resto do dia passou em um turbilhão. Helena tentava se distrair com Camila, visitando a piscina do cruzeiro e explorando as lojas de luxo do navio, mas não conseguia tirar Adrian da cabeça. Pior do que isso, ele não parecia disposto a deixá-la esquecer. Sempre que cruzavam olhares pelos corredores, havia um desafio silencioso ali. Um jogo perigoso que Helena não sabia se queria vencer ou perder. Durante o almoço, enquanto ela se servia no buffet, sentiu uma presença forte atrás de si. Antes mesmo de se virar, já sabia quem era. Está gostando da comida, Helena? A voz rouca e levemente divertida de Adrian soou perigosamente perto de seu ouvido. Ela se virou lentamente e se deparou com aquele sorriso de canto, calculado, como se ele soubesse exatamente o que estava fazendo com ela. O cardápio do navio é excelente, senhor. Ela respondeu, tentando parecer indiferente. Adrian arqueou uma sobrancelha. Senhor? Agora sou senhor? Pensei que era apenas o capitão. Ela quase engasgou com as próprias palavras. Antes que pudesse responder, ele se inclinou levemente, os olhos brilhando com algo que a fez prender a respiração. Cuidado, Helena. A voz dele era um sussurro carregado de intenção. Você está me provocando. Helena sentiu um arrepio percorrer sua pele. Ele estava brincando com ela, testando seus limites, e, de alguma forma, isso a deixava completamente sem defesas. Ela precisava fugir. Mas no fundo, sabia que era tarde demais. Enquanto Helena lutava para processar tudo, alguém a observava do outro lado do salão. Miguel Santoro. O homem que um dia fora um capitão poderoso, agora rebaixado ao papel de empresário fracassado, via tudo com olhos afiados e cheios de malícia. Ele percebeu que Adrian estava quebrando as próprias regras. E isso significava uma oportunidade para destruir seu maior inimigo. Interessante, Miguel murmurou para si mesmo, girando o vinho na taça. Nunca pensei que Velázquez fosse capaz de fraquejar. Mas todos os homens caem. Basta um empurrão na direção certa. Ele então sorriu, já planejando sua jogada. Naquela noite, um novo evento aconteceria no cruzeiro, uma noite de gala no salão principal, aberta a todos os passageiros. Camila, empolgada, insistiu para que Helena fosse. É a sua chance de brilhar. Ela disse, entregando-lhe um vestido vermelho elegante. Você precisa se divertir um pouco. Helena hesitou. Mas talvez, apenas naquela noite, ela pudesse esquecer Adrian. Então, ela vestiu o vestido, prendeu os cabelos em um penteado delicado e seguiu para o salão. Mas ao chegar lá, ela percebeu que fugir dele era impossível. Porque Adrian já estava esperando por ela. Seus olhos capturaram cada detalhe de sua aparência antes de ele se aproximar lentamente, como um predador que finalmente encontrou sua presa. Ele não disse nada. Apenas estendeu a mão para ela. O salão inteiro parecia prender a respiração. Mas Helena só conseguia sentir o calor da mão dele segurando a sua. E então, ele a puxou para a pista de dança. Enquanto girava com Helena nos braços, sentindo seu corpo colado ao dele, Adrian não percebeu que estava sendo observado. Miguel, recostado contra a parede do salão, bebia sua taça de vinho e sorria. Ele se inclinou para um dos tripulantes e murmurou: Isso vai ser mais fácil do que eu pensei. A noite seguia em um ritmo perigoso, como se cada momento fosse uma peça de um jogo que Helena ainda não entendia completamente. Nos braços de Adrian Velázquez, ela não sabia se estava dançando ou sendo caçada. A música elegante envolvia os dois, mas o mundo ao redor desaparecia enquanto ele a segurava com uma firmeza que parecia um aviso e uma promessa ao mesmo tempo. Você está brincando com fogo, Helena. Ele murmurou contra seu ouvido, os lábios próximos o suficiente para que ela sentisse a respiração quente contra sua pele.
Ela engoliu em seco, sentindo-se tragada pela intensidade daquele olhar cinza que nunca piscava, nunca hesitava. E você, capitão? Está brincando comigo? Os lábios de Adrian se curvaram em um sorriso de canto, sombrio, repleto de algo que Helena não sabia se era desejo ou perigo. Eu não brinco. A música diminuiu, e Adrian soltou sua mão lentamente, mas seu olhar nunca a deixou. Antes que ela pudesse dizer algo, ele se afastou, desaparecendo na multidão. Helena tentou recuperar o fôlego, mas algo dentro dela sabia que aquele não era o fim. Era apenas o começo. Do outro lado do salão, Miguel Santoro observava a cena com um olhar afiado e cheio de malícia. Interessante, ele murmurou, girando o vinho na taça. Adrian Velásquez finalmente tem uma fraqueza. Um dos homens ao seu lado, um tripulante influente que já nutria certa antipatia pelo capitão, franziu a testa. O que você está pensando? Miguel sorriu, seu olhar fixo em Helena. Que talvez seja a hora de colocar uma dúvida em sua mente. E então, com uma expressão calculada, Miguel se afastou, pronto para dar o primeiro golpe. Na manhã seguinte, Helena tentava ignorar os efeitos que Adrian causava nela. Mas ignorá-lo era impossível. Enquanto caminhava pelo convés do navio, sentindo a brisa marítima acariciar sua pele, um dos tripulantes se aproximou. Senhorita Moretti, o capitão deseja vê-la em sua cabine. Helena parou, sentindo o estômago revirar. O capitão queria vê-la? Em sua cabine? Seus instintos diziam para recusar. Mas seus pés já estavam se movendo na direção indicada. A cabine do capitão era um luxo à parte dentro do navio. Quando Helena entrou, foi recebida por um espaço amplo, com móveis de madeira escura e janelas enormes que mostravam a vastidão do oceano. Mas nada ali era mais intimidador do que o homem à sua frente. Adrian estava sentado atrás de uma mesa de vidro, vestindo uma camisa branca impecável, os primeiros botões abertos, revelando um vislumbre de sua pele bronzeada e do peito esculpido. Ele não disse nada por alguns segundos, apenas a observou, seu olhar pesado, intenso, predador. Sente-se, Helena. Ela hesitou por um momento antes de obedecer. Adrian inclinou-se para a frente, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Sabe o que acontece com passageiros que quebram as regras do navio? Helena franziu a testa, confusa. Quebrar as regras. Eu não fiz nada. Adrian sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Ainda. Mas você está chegando perigosamente perto disso. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E qual seria essa regra que estou quebrando, capitão? Ele se levantou devagar, caminhando até a janela, observando o mar. Passageiros não devem chamar a atenção do capitão. Helena ficou sem palavras. Adrian virou-se para encará-la novamente. Você me faz perder o controle, Helena. E eu odeio perder o controle. Ela sentiu sua respiração falhar. Ele deu um passo à frente, depois outro, parando bem à sua frente. Fique longe de mim. Era uma ordem. Mas os olhos dele diziam o contrário. E Helena sabia disso. Enquanto Helena tentava entender o que estava acontecendo entre ela e Adrian, Miguel agia nas sombras. Ele se aproximou de Helena mais tarde naquela noite, enquanto ela caminhava pelo salão do navio. Helena, não é? A voz dele era suave, mas carregada de algo que a fez querer recuar. Sim. Ela respondeu, sem entender por que ele falava com ela. Miguel sorriu. Sei que você está chamando a atenção do capitão. Mas há algo que você precisa saber sobre ele. Helena sentiu o coração acelerar. O quê? Miguel suspirou dramaticamente. Você não é a primeira, minha querida. Ela congelou. O que quer dizer? Miguel se aproximou mais um pouco, sua presença sufocante. Adrian tem um histórico com passageiras. Ele gosta de brincar, mas no fim, todas são descartadas. Helena sentiu um frio na espinha. Você está mentindo. Miguel deu um sorriso irônico. Estou? Então pergunte a ele.
Veja se ele nega. E então, antes que ela pudesse reagir, ele se afastou, deixando Helena sozinha com uma dúvida venenosa em sua mente. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. As palavras de Miguel ecoavam em sua mente. Ela precisava saber. Então, movida por algo que não sabia explicar, foi até a cabine do capitão. Ela hesitou antes de bater. Mas a porta se abriu antes mesmo que ela pudesse decidir se deveria estar ali. Adrian estava ali, sem camisa, os cabelos ligeiramente bagunçados, como se tivesse acabado de sair do banho. Os olhos dele se estreitaram ao vê-la. Helena. O que faz aqui? Ela engoliu seco. Eu preciso saber de uma coisa. Adrian cruzou os braços. Pergunte. Helena respirou fundo. Você já se envolveu com outras passageiras? O silêncio foi esmagador. Adrian não respondeu imediatamente. E isso foi o suficiente para a dúvida se transformar em algo mais profundo. Helena sentiu o peito apertar. A resposta não dita de Adrian doía mais do que qualquer mentira. Ele segurou seu queixo com delicadeza, obrigando-a a olhar para ele. Não confie em tudo que ouve, Helena. Mas também, não brinque com algo que não pode controlar. Ela o encarou, o coração batendo acelerado. Mas antes que pudesse responder, ele se inclinou perigosamente perto, como se fosse beijá-la. E então, ele simplesmente se afastou, deixando-a ali, completamente perdida. O silêncio pesava como uma âncora entre Helena e Adrian. O capitão não respondeu imediatamente, e essa hesitação queimava mais do que qualquer mentira descarada. Se ele realmente nunca tivesse se envolvido com outra passageira, não teria pensado antes de negar. A dúvida crescia dentro dela, uma tempestade prestes a explodir. Então é verdade. Helena murmurou, sentindo um aperto no peito. Adrian não piscou, não recuou, apenas permaneceu ali, estudando-a com aqueles olhos cinza que pareciam ver além da superfície. Você realmente acha que sou um homem previsível, Helena? Sua voz era baixa, mas carregada de algo sombrio. Alguém que segue um padrão? Helena desviou o olhar, tentando ignorar o calor que ainda sentia pelo corpo só por estar tão perto dele. Eu acho que não sei nada sobre você. Ele deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre os dois. O cheiro amadeirado e masculino de Adrian invadiu seus sentidos, e Helena sentiu o coração bater descompassado. Exatamente. Ele ergueu a mão e roçou a ponta dos dedos em seu rosto. Um toque leve. Mas queimava como fogo. Então, por que você se incomoda tanto com o que dizem sobre mim? Ela não tinha resposta. Ou talvez tivesse. Mas admitir seria ceder ao caos que ele despertava dentro dela. Adrian inclinou o rosto, sua boca tão próxima da dela que os lábios quase se tocavam. Você quer respostas, Helena? Ou quer outra coisa? Ela prendeu a respiração, sentindo a eletricidade no ar, a força gravitacional que parecia puxá-los um para o outro. Mas antes que pudesse reagir, a porta da cabine foi aberta abruptamente. Capitão, precisamos de você no convés agora. Um tripulante entrou apressado, sem perceber o momento carregado de tensão entre os dois. Adrian endureceu a postura imediatamente, assumindo o ar sério e controlador que todos conheciam. Helena, por outro lado, sentia as pernas trêmulas. Sem dizer mais nada, ele se afastou e saiu da cabine, deixando-a ali, perdida e faminta por algo que não sabia nomear. Naquela noite, uma tempestade inesperada se formou no horizonte. Os ventos começaram a se intensificar, e a tripulação se mobilizou para preparar o navio para o mau tempo. Os passageiros receberam avisos para ficarem em suas cabines, mas a tensão no ar era palpável. Helena, incapaz de ficar parada, decidiu ir até o convés. O vento forte bagunçava seus cabelos e a fazia estremecer, mas algo dentro dela puxava para aquele lugar. E foi ali que o viu. Adrian estava na área de comando, os olhos fixos na tempestade, comandando sua tripulação com uma presença imponente. Mesmo diante do caos, ele parecia inabalável.
Mas então, ele a viu. Seu olhar encontrou o dela e algo mudou. Ele deixou o que estava fazendo por um instante e marchou até ela, a fúria evidente em cada passo. O que diabos você está fazendo aqui? Ele agarrou seu braço, não com força, mas com urgência. Helena tentou resistir. Eu queria ver? Isso não é um jogo, Helena. A voz dele era um rosnado baixo. O trovão cortou o céu atrás dele, como se enfatizasse sua fúria. Entre. Agora. O vento uivava ao redor deles, mas o olhar de Adrian era ainda mais tempestuoso do que o oceano agitado. Mas Helena não se moveu. Você está me mandando embora de novo? Adrian fechou os olhos por um segundo, como se tentasse conter algo que lutava para sair. E então, antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, ele puxou seu corpo contra o dele. Os lábios dele tomaram os dela com uma intensidade brutal, como se aquele momento já estivesse esperando para acontecer desde a primeira vez que seus olhares se cruzaram. Helena sentiu o mundo girar. Seus dedos se agarraram à camisa dele como se estivesse se segurando em algo sólido enquanto o mar rugia ao redor deles. Adrian segurou seu rosto com as duas mãos, dominando cada centímetro daquele beijo, explorando sua boca com urgência, como se precisasse dela para respirar. Foi devastador. Foi intenso demais, quente demais, perigoso demais. Mas Helena não queria que acabasse. A tempestade rugia ao redor deles, mas naquele instante nada mais importava além do homem que a segurava como se nunca fosse deixá-la ir. E então, ele se afastou. Os olhos de Adrian estavam escuros, carregados de algo que Helena não soube decifrar. Maldição. Ele murmurou, a respiração descompassada. Isso nunca deveria ter acontecido. O peito de Helena subia e descia com a respiração acelerada. Mas aconteceu. Adrian passou a mão pelos cabelos, como se estivesse tentando recuperar o controle que acabará de perder. Volte para sua cabine, Helena. Agora. Dessa vez, ela obedeceu. Mas enquanto caminhava de volta, seus lábios ainda formigavam com o gosto dele. Mas o perigo real ainda não tinha chegado. Miguel Santoro, que havia visto tudo, sorriu de canto, como um predador que finalmente encontrou a fraqueza da presa. Ele se inclinou para um dos membros da tripulação e murmurou: Velásquez está se apaixonando por essa garota. O tripulante hesitou. O capitão nunca se envolveu com passageiras antes. Miguel deu um gole no vinho, os olhos brilhando cheios de veneno. E é exatamente por isso que essa história vai acabar muito mal para ele. Ele se virou para a escuridão do navio, já planejando sua próxima jogada. Naquela noite, enquanto Helena tentava dormir, uma batida suave ecoou em sua porta. Seu coração disparou. Ela abriu lentamente, e seu corpo congelou ao ver Adrian ali, no corredor, molhado da chuva, a camisa colada ao corpo musculoso. Seu olhar estava carregado de algo que a fez prender a respiração. Ele não disse nada por um momento. Apenas a encarou. E então, num tom baixo e rouco, finalmente quebrou o silêncio. Eu tentei ficar longe. Mas já não consigo mais. O ar estava carregado de eletricidade. A chuva ainda caía lá fora, e Adrian Velásquez estava parado diante da porta de Helena, a camisa molhada colada ao seu corpo esculpido, os cabelos levemente desalinhados. Seu olhar cinza estava mais sombrio do que nunca, carregado de algo cruelmente tentador. Eu tentei ficar longe. Mas já não consigo mais. Helena sentiu seu coração parar por um segundo, apenas para disparar ainda mais rápido em seguida. Tudo dentro dela gritava que aquele homem era perigoso, que aquele desejo ardente entre os dois era algo que não poderia ser permitido. Mas seu corpo queria muito mais. Ela não disse nada. Não conseguiu. Apenas deu um passo para trás, o suficiente para abrir espaço para ele entrar. Adrian fechou a porta atrás de si, o olhar cravado nela como se estivesse marcando território. Você não deveria me deixar entrar, Helena. Sua voz era rouca, carregada de algo cru, selvagem. Ela prendeu a respiração quando ele avançou na sua direção,
seu porte dominante preenchendo o pequeno espaço da cabine. Mas você entrou mesmo assim. Ela não recuou. Não dessa vez. Adrian soltou um suspiro baixo, quase como se estivesse perdendo uma luta interna. E então, ele desistiu. Em um segundo, suas mãos estavam em seu rosto, sua boca tomou a dela em um beijo quente, voraz, possessivo. Helena sentiu suas pernas fraquejarem, seu corpo se moldando ao dele, enquanto as mãos grandes e firmes de Adrian deslizavam por sua cintura, segurando-a como se ela fosse algo que ele nunca deixaria escapar. Ela se perdeu naquele beijo, no gosto intenso dele, na força de seu toque, em tudo o que ele fazia com ela sem nem precisar dizer uma palavra. E quando finalmente se afastaram, os dois estavam ofegantes, seus corpos ainda colados. Isso não pode acontecer de novo. Ele sussurrou contra seus lábios. Mas os olhos dele diziam o contrário. E Helena sabia que ele estava mentindo. As primeiras consequências. Na manhã seguinte, o navio parecia diferente. Ou talvez fosse Helena quem estivesse diferente. Ela não conseguia tirar Adrian da cabeça. Cada toque, cada beijo, cada olhar ardente dele estava gravado em sua pele. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de errado. Os olhares ao seu redor pareciam mais intensos. Cochichos surgiam quando ela passava, como se todos soubessem de algo que ela não sabia. Foi Camila quem quebrou o silêncio. Helena, estão falando sobre você e o capitão. Helena congelou. O quê? Camila lançou um olhar preocupado. Dizem que você é só mais uma. Que Adrian já fez isso antes. Helena sentiu o estômago revirar. Quem está dizendo isso? Camila hesitou antes de soltar o nome que Helena já deveria ter esperado ouvir. Miguel Santoro. Helena encontrou Miguel no salão do navio. Ele estava relaxado, com um copo de uísque na mão e um sorriso de canto típico de quem já sabia que havia vencido. Então você veio. Ela cruzou os braços, tentando esconder o fato de que estava tremendo de raiva. Por que você está espalhando mentiras sobre Adrian? Miguel arqueou uma sobrancelha, fingindo surpresa. Mentiras? Eu só contei a verdade. Helena não queria acreditar nele. Mas, e se fosse verdade? O sorriso dele aumentou. Ah, meu bem, você realmente acha que um homem como ele, poderoso, acostumado a controlar tudo, nunca teve outras passageiras? Ela sentiu um nó se formar em sua garganta. Se você quiser respostas, pergunte a ele. Helena não conseguia mais ignorar. Ela foi até a cabine do capitão, seu coração disparado. Quando Adrian abriu a porta, o olhar dele escureceu ao ver a expressão dela. O que foi? Ela respirou fundo. Quero que me diga a verdade. Ele não piscou. Sobre o quê? Ela engoliu em seco, forçando-se a perguntar. Você já fez isso antes? Com passageiras? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. E então, a expressão de Adrian se fechou. Você está ouvindo Miguel Santoro? Ela hesitou. Adrian suspirou, passando a mão pelos cabelos. Você realmente acha que sou esse tipo de homem, Helena? Eu não sei. Essa foi a verdade mais dolorosa. Adrian avançou em sua direção, seus olhos escuros, intensos, perigosos. Então eu vou te dar outra verdade. Ele a segurou pela nuca, trazendo seu rosto para perto do dele. Você não tem ideia do que significa para mim. Se acha que isso é um jogo, então talvez eu tenha que te provar que você está errada. E então, ele a beijou. Dessa vez, não havia mais barreiras. E Helena não resistiu. Ela se entregou completamente, sabendo que não havia mais volta. Enquanto isso, Miguel sorria. Ele já havia preparado sua jogada final. Com um simples comando, um vídeo de Adrian e Helena juntos foi enviado para a tripulação. E então, os boatos se tornaram uma verdade impossível de negar. O capitão estava comprometido. E agora, sua liderança estava em risco. Na manhã seguinte, Adrian recebeu uma convocação formal.
Ele precisava se apresentar para responder às acusações de comportamento impróprio com uma passageira. Helena não sabia de nada. Mas quando entrou no salão principal, tudo parou. Todos a encaravam. E então, a voz de um dos tripulantes ecoou pelo local. A culpa é dela. O capitão arriscou tudo por essa garota. Helena sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. E pela primeira vez, ela percebeu que o perigo real estava apenas começando. O silêncio no salão principal do Majestic Pearl era sufocante. Todos os olhares estavam sobre Helena Moretti. Sussurros ecoavam pelo espaço luxuoso, carregados de julgamento. Algumas passageiras olhavam para ela com desprezo, outras cochichavam umas com as outras, e os tripulantes tinham expressões fechadas, como se soubessem de algo que ela ainda não entendia. Helena sentiu um frio na espinha, um pressentimento ruim rastejando por sua pele. E então, a verdade foi lançada no meio do salão, como uma bomba prestes a explodir. O capitão Velásquez quebrou o código da tripulação. Ele se envolveu com uma passageira. Helena prendeu a respiração. A acusação ressoou como um trovão. Era sobre ela. O coração dela disparou. O que? Sua voz saiu fraca, quase inaudível. Mas antes que pudesse reagir, uma figura imponente entrou no salão, e todos os murmúrios cessaram imediatamente. Adrian. Ele não estava mais no uniforme impecável que costumava usar, mas sim em uma versão mais casual, uma camisa branca de botões com as mangas dobradas e a calça escura justa. Mas não era sua roupa que chamava atenção. Era a fúria silenciosa em seus olhos cinza, o jeito que seu maxilar estava travado, como se estivesse segurando um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele caminhou direto até Helena, ignorando todos ao redor, seu olhar cravado nela com uma intensidade que a fez prender o fôlego. Venha comigo. Agora. Não era um pedido. Era uma ordem. Helena mal conseguiu raciocinar enquanto Adrian a guiava pelos corredores do navio, segurando seu braço com firmeza, sem parar para ouvir qualquer protesto. Assim que entraram em sua cabine, ele fechou a porta com um estrondo. O silêncio entre eles era carregado de tensão. Diga-me que isso não é verdade. Helena finalmente conseguiu falar, sua voz trêmula. Diga-me que isso é apenas um boato. Adrian soltou um suspiro pesado, passando as mãos pelos cabelos em frustração. Não é um boato. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Então é verdade? Você quebrou as regras por mim? Adrian finalmente ergueu o olhar, seus olhos cravados nos dela, cheios de uma intensidade sufocante. Eu não quebrei as regras, Helena. Eu as destruí. Ela prendeu a respiração. Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles, como se aquele espaço vazio entre seus corpos fosse algo que ele não suportasse. Desde o momento em que te vi, soube que não teria volta. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Adrian Velásquez nunca havia se apaixonado. Mas agora, ele estava dizendo, sem palavras, que tudo havia mudado. Helena deu um passo para trás, tentando processar. Mas agora eles querem te tirar do comando. Adrian assentiu. Miguel Santoro armou isso. Ele queria um motivo para me tirar do poder. E agora ele tem um. Ela sentiu o peito apertar. Isso é culpa minha. Adrian segurou seu rosto com as mãos, forçando-a a encará-lo. Nunca diga isso. Os dedos dele deslizavam suavemente por sua pele, sua respiração quente contra a dela. A culpa é minha, porque não consigo ficar longe de você. Helena sentiu algo dentro dela se despedaçar. Não havia mais espaço para dúvidas. Então, ela parou de lutar contra o que sentia. E se entregou. Adrian não esperou mais nada. Sua boca tomou a dela com uma fome devastadora, como se estivesse consumindo cada parte de sua existência. Os braços fortes dele a puxaram contra seu peito sólido, e Helena se perdeu naquele toque, naquele beijo, naquele desejo incontrolável. Cada toque era intenso, cada movimento era reivindicador.
Ele a pegou nos braços como se não houvesse nada mais importante no mundo e a levou até a cama, deitando-a ali com uma delicadeza contrastante com o desejo brutal em seus olhos. Ela não hesitou. Naquela noite, o capitão se rendeu. Naquela noite, Helena Moretti se tornou sua. Enquanto Helena dormia nos braços de Adrián, o verdadeiro perigo se aproximava. Miguel Santoro não aceitaria perder essa batalha. Ele estava em sua cabine, analisando os documentos que havia conseguido com um de seus homens infiltrados no navio. E então, ele encontrou a informação que precisava. Seu sorriso se alargou. Isso vai acabar com Velásquez de vez. Na manhã seguinte, o navio inteiro foi sacudido por um novo escândalo. O alto-falante ecoou pelo cruzeiro. O capitão Adrián Velásquez está sendo removido de seu cargo. Ele será levado a julgamento por conduta inadequada. Helena acordou assustada com os gritos vindos do corredor. Adrián já estava de pé, os músculos tensos, os olhos cheios de fúria e determinação. Ele sabia que aquele momento chegaria. E ele estava pronto para lutar. Helena sentiu um aperto no peito ao ver Adrián colocar o uniforme. Você vai enfrentá-los? Ele se virou para ela, seus olhos cinza mais intensos do que nunca. Você acha que eu vou fugir? Ele caminhou até ela, segurando seu rosto com firmeza. Eles acham que podem me destruir. Mas não sabem com quem estão lidando. E então, ele saiu, pronto para a batalha que decidiria seu destino. O Majestic Pearl navegava em águas calmas, mas a tempestade que se formava dentro do navio era muito mais intensa que qualquer tormenta no oceano. O anúncio de que Adrián Velásquez estava sendo destituído do cargo caiu como uma bomba sobre todos a bordo. Os tripulantes cochichavam entre si, os passageiros estavam divididos entre a curiosidade e o choque, e Helena sentia o peso do mundo desmoronando sobre seus ombros. Ela sabia que aquilo era uma armadilha. Miguel Santoro havia conseguido o que queria. Mas o que doía mais era ver Adrián caminhando pelos corredores do navio, vestido em seu uniforme impecável, com o olhar fixo à frente, sem demonstrar nenhuma fraqueza. Ele não era do tipo que fugia. Ele enfrentava. E agora, ele enfrentaria o julgamento que poderia arruinar sua carreira. A audiência foi marcada para acontecer no grande salão do navio, onde as reuniões oficiais eram realizadas. O lugar estava cheio. Membros da tripulação, passageiros influentes e até mesmo jornalistas que estavam a bordo se reuniram para assistir ao destino do capitão ser decidido. Adrián entrou com a cabeça erguida, os olhos cinza-frios como aço. Mas Helena viu além da fachada inabalável. Ela viu a tensão em seus ombros, o controle rígido sobre suas expressões, a maneira como seus punhos estavam cerrados ao lado do corpo. Ele estava furioso. Mas ele não demonstraria. Miguel Santoro estava sentado do outro lado da mesa, com um sorriso triunfante. O comandante responsável pela audiência começou a ler as acusações. Capitão Velásquez, você está sendo acusado de conduta inadequada com uma passageira, abuso de autoridade e negligência ao cargo. O que tem a dizer em sua defesa? Helena sentiu o coração acelerar. Como ele sairia daquela situação? Adrián se inclinou levemente para a frente, cruzando as mãos sobre a mesa. Minha única resposta é que essa acusação não tem fundamento. Um burburinho tomou conta do salão. O comandante estreitou os olhos. O senhor nega que teve um relacionamento com a passageira Helena Moretti? Silêncio. Adrián não desviou o olhar. Não nego. Outro burburinho ainda mais alto. Helena sentiu o sangue sumir de seu rosto. Ele estava admitindo. O comandante pigarreou. Então o senhor reconhece que quebrou as regras? Adrián manteve a calma. O regulamento não impede relacionamentos consensuais entre tripulação e passageiros. Miguel riu baixinho, como se estivesse se divertindo. Isso é verdade. Mas o problema não é o relacionamento, e sim o fato de que o senhor usou sua autoridade para se beneficiar dele. Adrián finalmente olhou para Miguel. E aquele olhar era um aviso mortal. Você não se cansa de tentar me derrubar, não é, Santoro?
Miguel deu de ombros. Eu só estou fazendo o que é certo para este navio. O comandante olhou para os outros membros do conselho e suspirou. Capitão Velasquez, tendo em vista as circunstâncias, precisamos de provas de que seu envolvimento com a passageira não interferiu em suas responsabilidades. Se não conseguirmos evidências, o senhor poderá perder seu posto permanentemente. Helena não conseguia respirar. Ele estava a um passo de perder tudo. E tudo era por causa dela. Naquela noite, Helena não conseguiu ficar parada. Ela precisava fazer algo. Foi quando um bilhete apareceu debaixo da porta de sua cabine. Encontre-me no cassino do navio. Precisamos conversar. O bilhete não estava assinado. Mas ela sabia exatamente quem a esperava. O cassino estava vazio, com apenas algumas luzes acesas para iluminar as mesas de apostas. E lá, sentado casualmente em um dos sofás de couro, estava Miguel Santoro. Fico feliz que tenha vindo, Helena. Ela cruzou os braços, seu corpo inteiro em alerta. Diga logo o que quer. Miguel sorriu, pegando um copo de uísque e girando o líquido âmbar dentro da taça. A pergunta certa seria: o que você quer? Ela trincou os dentes. Eu quero que pare com essa farsa. Eu quero que Adrian seja inocentado. Miguel soltou uma risada baixa. Então acho que podemos fazer um acordo. Helena franziu a testa. Que tipo de acordo? Miguel se inclinou para a frente, seu olhar se tornando predador. Eu retiro todas as acusações contra Adrian. E em troca, você vem comigo. O ar saiu dos pulmões de Helena. O quê? Miguel bebeu um gole do uísque antes de continuar. Eu sempre te observei, Helena. Desde que chegou neste navio. E sei que Velasquez está te protegendo. Ele colocou o copo na mesa. Se você for embora comigo, eu prometo que Adrian manterá seu cargo. Era um ultimato. Se ela ficasse com Adrian, ele perderia tudo. Se ela fosse com Miguel, ele seria salvo. Helena sentia o coração prestes a explodir. Miguel a olhava com a paciência de um predador que sabia que a presa já estava encurralada. Ela não podia deixar Adrian perder tudo por sua causa. Mas não podia aceitar algo assim. Ela precisava de tempo. Então, sem dizer nada, se virou e saiu do cassino, ignorando os chamados de Miguel. Ela precisava falar com Adrian. Ela precisava contar tudo. Mas quando chegou à cabine do capitão, ele não estava lá. Helena sentiu um arrepio de pânico subir por sua espinha. Ela correu pelos corredores do navio, procurando por ele. E então, ouviu vozes vindas do convés. Quando se aproximou, seu coração quase parou. Adrian e Miguel estavam cara a cara. E Adrian segurava Miguel pelo colarinho da camisa, com um olhar de pura fúria. Se você encostar nela, eu te jogo no mar. Miguel sorriu, mesmo sendo segurado. Então acho que você já sabe o que ela veio me pedir. Adrian paralisou. Seu olhar se voltou para Helena. Diga que não é verdade. Helena abriu a boca para falar. Mas as palavras não saíram. E naquele instante, Adrian entendeu tudo. O ar estava carregado de tensão. O oceano parecia rugir em resposta ao caos que se desenrolava no convés do Majestic Pearl. Adrian Velasquez estava parado ali, segurando Miguel Santoro pelo colarinho da camisa, o olhar cinza tomado por uma fúria contida. E então, ele olhou para Helena. Diga que não é verdade. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela abriu a boca, tentando dizer algo, mas as palavras simplesmente não vinham. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E então, Adrian soltou Miguel, como se o simples toque nele fosse repulsivo. O capitão não precisou dizer nada. Seu olhar já dizia tudo. Ele se sentiu traído. Adrian se afastou de Helena, os passos firmes, os ombros rígidos, como se estivesse tentando se controlar para não explodir ali mesmo. Você realmente considerou aceitar isso? A voz dele era baixa, mas afiada como uma lâmina.
Helena não sabia o que dizer. Porque sim, ela considerou. E isso era o suficiente para Adrian se sentir destruído. Miguel, ao fundo, sorriu como o diabo que finalmente venceu. E então, Helena? O que vai ser? Ela fechou os olhos por um segundo, tentando encontrar uma resposta. Mas quando os abriu, Adrian já havia virado de costas. E começou a se afastar. Ela precisava pará-lo. Mas como? Ele confiou nela. E agora essa confiança estava em pedaços. Na manhã seguinte, o veredicto final do julgamento de Adrian foi anunciado. Ele seria afastado do cargo de capitão. Helena sentiu o coração despedaçar. Miguel conseguiu. Ele destruiu Adrian. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceu depois. Adrian levantou-se, encarou todos os membros do conselho e, sem hesitar, tirou o crachá que indicava sua posição. Podem ficar com isso. Ele jogou o crachá sobre a mesa. Mas este navio nunca mais será o mesmo sem mim. Ele se virou e saiu sem olhar para trás. Helena correu atrás dele. Ela não podia deixar isso acontecer. Ela encontrou Adrian no convés superior, olhando para o mar. O vento bagunçava seus cabelos escuros, e havia algo nele que Helena nunca havia visto antes. Tristeza. Ela se aproximou hesitante. Adrian. Ele não se virou. Você confiou em Miguel. Ela sentiu o peito apertar. Eu estava desesperada. Eu não queria que você perdesse tudo por minha causa. Adrian finalmente a encarou. E acha que eu me importo com isso? Ela piscou, confusa. Ele deu um passo à frente, seus olhos brilhando com algo intenso. Eu nunca lutei por nada na minha vida como lutei por você. O coração de Helena acelerou. Adrian passou a mão pelos cabelos, como se estivesse frustrado consigo mesmo. Eu não queria me apaixonar. Eu não queria sentir isso. Mas você. Ele a segurou pelo rosto, os polegares acariciando sua pele. Você bagunçou tudo. Ela engoliu seco. Então lute por mim. Os olhos dele se estreitaram. Você quer que eu lute? Ela assentiu. Então lute também. E então, ele a beijou. Dessa vez, não havia mais barreiras. Naquela mesma noite, Helena e Adrian tramaram um plano. Se Miguel tinha um segredo para destruí-lo, eles também encontrariam um segredo para destruí-lo. E encontraram. Um dos membros da tripulação descobriu que Miguel estava envolvido em corrupção. Ele desviava dinheiro do cruzeiro há anos. E então, Helena o confrontou. No salão principal, diante de todos. E se eu contar ao conselho que você está roubando? Ela cruzou os braços, o olhar afiado. Miguel empalideceu. Você não tem provas. Ela sorriu. Na verdade, tenho. Ela puxou um envelope e jogou sobre a mesa. Os papéis provavam tudo. Miguel ficou sem palavras. E então, ele perdeu. Adrian foi inocentado. E Miguel foi expulso do navio. Na manhã seguinte, Adrian voltou ao comando do Majestic Pearl. O anúncio foi feito diante de todos os passageiros e tripulantes. Quando ele subiu ao convés, todos o aplaudiram. E então, seus olhos encontraram os de Helena. Ela sorriu. Ele abriu os braços. E ela correu para ele. O beijo foi longo, apaixonado, diante de todos. Dessa vez, ninguém poderia impedir. Naquela noite, Helena acordou com Adrian sussurrando algo em seu ouvido. Eu tomei uma decisão. Ela piscou, ainda sonolenta. Que decisão? Ele beijou sua testa. Você já tem um lugar neste navio, Helena. Ela franziu a testa, confusa. E então, ele segurou sua mão. E colocou algo ali. Uma chave. Helena o encarou, surpresa. O que é isso? Adrian sorriu. Minha cabine. Ela sentiu o coração disparar. E então,
Ele sussurrou a última promessa. Este navio nunca mais vai zarpar sem você.